No quadro Que Fim Levou, hoje vamos falar do ex-goleiro Bruno, por onde anda e que fim levou. Se você tem a curiosidade de saber por onde anda outros jogadores ou ex-jogadores, deixa o nome aqui nos comentários. Nascido em 23 de dezembro de 84, Bruno Fernandes Souza nunca teve uma boa estrutura familiar. 3 meses depois do seu nascimento, ele foi abandonado pelos pais e acabou criado pela avó paterna, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os pais do jogador e o irmão foram morar no Piauí. Os pais de Bruno se separaram poucos anos depois, em 88. Bruno só voltaria a encontrar a mãe em 2006. Aos 12 anos de idade, Bruno, que não tinha dinheiro sequer para pagar passagem de ônibus, entrou para o mundo da bola. Começou nas categorias de base do tradicional Venda Nova, por onde já passaram jogadores famosos como Fred e Euler. Antes de virar profissional, jogou no Santa Cruz de Minas Gerais de Belo Horizonte e no Tombense, da cidade de Tombos. Não há registro na Federação Mineira, mas Bruno teve passagem rápida pelos juniores do Cruzeiro, onde teria sido dispensado por indisciplina. Bruno chegou para as categorias de base do Atlético Mineiro em 2002. Ganhou destaque e subiu para o time profissional em 2004. Sua estreia se daria no ano seguinte, durante o Brasileiro de 2005, no empate de 1-1 com o Internacional, graças a uma intensa associação de fatos: a suspensão de Danley, o goleiro titular, e a ausência de Diego Alves, que hoje joga no Flamengo, o goleiro reserva imediato, que havia sido convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Apesar do rebaixamento do Atlético Mineiro para a Série B do Brasileirão de 2005, Bruno terminaria o ano recebendo o troféu Tele Santana como melhor goleiro e sendo eleito o segundo melhor goleiro do Brasileirão pela revista Placar. Em 2006, a MSI tinha uma parceria com o Corinthians. Desta forma, o atleta foi repassado ao Corinthians. No dia 25 de agosto, pouco menos de 2 semanas depois de ter sido apresentado ao clube do Parque São Jorge, Bruno pediu dispensa do clube e foi liberado. Então, após alguns meses de inatividade, seu passe, que pertencia à MSI, foi oferecido ao Flamengo, e foi assim que Bruno chegou ao rubro-negro em setembro de 2006. Ao chegar ao clube, o goleiro ficou na reserva de Diego, porém mais uma vez a sorte jogou a seu favor. Com a contusão do titular, Bruno foi testado, e em virtude de suas boas atuações, Bruno não mais deixou a vaga de titular pelo restante do ano. Manteve a condição de goleiro titular do Flamengo no início do ano seguinte, porém mesmo com todo seu enaltecimento pela mídia, passou a oscilar entre bons e maus momentos. Todavia, na decisão do Carioca de 2007, ao defender 2 pênaltis na disputa de pênaltis que garantiram o título ao Flamengo, em cima do Botafogo, passou a condição de ídolo da torcida. Em junho de 2008, Bruno foi acusado de tentativa de agressão por um estudante e acabou aceitando o pagamento de 2 salários mínimos em cestas básicas para uma instituição de freguesia, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Um mês depois, em julho de 2008, depois do empate entre o Clube Carioca e o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, Bruno promoveu uma festa no seu sítio em Ribeirão das Neves, que terminou na delegacia, após uma confusão com garotas de programa. À época, Bruno defendeu as mulheres dizendo: independentemente de ser prostituta ou não, é uma mulher e bater em mulher é covardia. Por conta desse episódio, Bruno foi punido em 20% de seu salário naquele mês. Além disso, a esposa de 2 jogadores que estavam envolvidos no episódio pediram o divórcio após a confusão em Minas. No início de 2009, Bruno iniciou seu conturbado relacionamento com Elisa Samúdio. No Campeonato Carioca de 2009, a história de 2 anos antes se repetiu, e Bruno foi o grande responsável pela conquista do tricampeonato pelo Flamengo, defendendo um pênalti no tempo normal e 2 na disputa de pênaltis, na final contra o mesmo Botafogo. Em 13 de outubro de 2009, o conturbado relacionamento entre Bruno e a modelo Elisa Samúdio tornou-se público, após o jornal Extra divulgar uma entrevista gravada em vídeo em que Elisa conta que havia sido ameaçada de morte pelo jogador. Mesmo com as confusões, Bruno terminaria o ano em alta, sendo o capitão do Flamengo, no título do Brasileirão daquele ano, além de ser indicado ao prêmio de melhor goleiro do campeonato. Bruno teve de comparecer à festa de premiação do Campeonato Brasileiro
Bruno para levantar a taça pelo título do Flamengo, já que ele era o capitão. Porém, por não ter sido eleito o melhor goleiro da competição, Bruno se recusou a receber o troféu de consolação. Em 6 de março, mais confusão. Com o objetivo de apaziguar a situação do amigo Adriano, quando o atacante brigou com sua ex-noiva, Joana Machado, na favela da Chatuba, Bruno questionou os repórteres. Quem nunca saiu na mão com a mulher? Repreendido pela então presidente do clube, Patrícia Morim, o camisa 1 se retratou e pediu desculpas publicamente. Em junho, os jornais italianos noticiavam o interesse do Milan na contratação do goleiro flamenguista. Com a saída de Dida, a diretoria do clube italiano estaria de olho em Bruno. Posteriormente, o goleiro revelou que tinha um pré-contrato assinado com os italianos. Lá receberia R$500 mil mensais. Foi então que chegou o mês de julho, e com ele o chamado caso Elisa Samúdio. Impedido de exercer sua função no Flamengo por estar à disposição da justiça, o Flamengo suspendeu o contrato com Bruno no dia 8, um dia depois de sua detenção. Com isso, a partir de então, o clube passou a não mais pagar salários ao atleta. A Olímpicos, marca fornecedora de material esportivo do clube na época e patrocinadora do jogador, também suspendeu o contrato de patrocínio de Bruno até que o caso fosse concluído. Foi preso em 2010 por planejamento e participação no sequestro e assassinato de Elisa Samúdio, modelo com quem se envolveu e teve um filho, Bruno Samúdio. Em 2013, foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão. Segundo o jornal Lance, no dia de sua detenção, em 7 de julho de 2010, Bruno tinha nas mãos uma tentadora oferta do Zenit da Rússia. A proposta havia sido recebida dias antes da prisão. A oferta por Bruno era de 8 milhões de euros, cerca de 17 milhões e meio de reais na cotação da época. No dia 31 de dezembro de 2011, o vínculo do Bruno com o Flamengo foi encerrado oficialmente. De acordo com o BID da Confederação Brasileira de Futebol, o contrato do atleta de 28 anos na época com o Flamengo foi de 2 de janeiro de 2008 até 31 de dezembro de 2012. Conforme revelado pelo Globoesporte.com, a multa rescisória de Bruno era fixada em 20 milhões de reais, 9 milhões de euros aproximadamente. Em fevereiro de 2017, após 6 anos e 7 meses preso, Bruno conseguiu habeas corpus por uma liminar deferida pelo ministro do STF. No entanto, em 25 de abril de 2017, o STF voltou a julgá-lo e, por 3-1, decidiu que Bruno deveria voltar à prisão. Em 18 de julho de 2019, Bruno conseguiu uma progressão de pena para o regime semiaberto através de uma decisão da Justiça de Varginha, deixando o presídio no dia seguinte. Após idas e vindas da prisão, Bruno ainda chegou a jogar pelo Montes Claros, Atlético Carioca, Boa Esporte, Poços de Caldas e Rio Branco. Anunciou sua aposentadoria como jogador de futebol em 13 de julho de 2021, aos 36 anos, se dedicando à carreira de investidor. Hoje vive bem em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio. A cidade foi escolhida pelo ex-atleta para gerenciar sua loja de açaí, inaugurada em fevereiro de 2022. Bruno vive uma vida feliz, cheia de pessoas em volta e, segundo moradores, ele é sempre visto dirigindo carrões. Em outra realidade está Sônia Samúdio, mãe de Elisa e avó de Bruninho. O ex-jogador de futebol nunca procurou o filho e nunca o ajudou financeiramente. Segundo a justiça, a dívida de falta de pagamento de pensão alimentícia chega a 3 milhões de reais. Se você sabe mais alguma coisa sobre o ex-goleiro Bruno que não citamos nesse vídeo, deixa aí nos comentários. Se você quer vídeo de outros jogadores e ex-jogadores que fim levaram, por onde anda, deixa o nome do atleta aqui nos comentários. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações, Rubro-Negra.